Olá, eu sou o Roger Senhorini, fisioterapeuta da Arcos Palmilhas. Hoje vamos conversar um pouquinho com vocês sobre as palmilhas posturais no tratamento de dores na coluna lombar. Você sabia que mais de 80% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 80% da população mundial já teve, tem ou terá um dia dor na coluna lombar? Somente no Brasil, mais de 50 milhões de pessoas sofrem desse tipo de dor todos os anos. Nós vamos abordar aqui alterações da coluna, origens de dor na coluna, origem estrutural, ou seja, postural, muscular, articular e não outros tipos de origem de dor que pode ter dor na mesma região, como por exemplo cálculo renal, pedra no rim, endometriose. Por isso é muito importante você consultar o seu médico para que ele possa fazer o diagnóstico diferencial, descartando essas outras hipóteses, e aí sim, se for a origem postural e estrutural, seguirá o que nós vamos conversar hoje. As principais alterações, as principais causas que influenciam na dor lombar, que nós encontramos no nosso consultório, no nosso dia a dia, esses mais de 10 anos trabalhando com a podoposturologia e as palmilhas, são as alterações posturais. Então, toda vez que vem um paciente relatando dor lombar, a primeira coisa que nós queremos saber: houve trauma? Foi traumático ou não? Ou seja, a pessoa caiu, bateu, teve algum acidente para começar a ter essa dor ou não? Em caso não tenha ocorrido nenhum problema, na maioria dos casos as pessoas não referem nenhuma queda, nenhum trauma, nós vamos pensar em origem postural. Se houve trauma, claro, temos que averiguar o trauma, o que ocorreu, tratar o trauma, as consequências que esse trauma trouxe, para que depois possa verificar a postura e fazer a lapidação desse tratamento. Mas então, vamos voltar ao caso não traumático. A pessoa não caiu, não bateu e teve e está ocorrendo dor lombar. Então nós vamos, primeira coisa, identificar quais alterações posturais essa pessoa está ocorrendo nessa pessoa, quais alterações posturais ela apresenta que possa estar fazendo no dia a dia com que seja uma agressão à coluna dela, fazendo a coluna trabalhar inclinada, fazendo a coluna trabalhar de maneira errada, forçando mais uma região da coluna do que outra, mais alguns músculos também do que outros. Eu vou passar para vocês nessa primeira imagem sobre algumas principais alterações posturais que costumam gerar dor na coluna lombar após um tempo. A primeira imagem, como vocês podem ver, na esquerda é a escoliose. A escoliose é uma inclinação lateral da coluna, podendo também ter inclinação do quadril, fazendo com que o quadril fique mais alto, trabalhe mais alto do que o outro lado do quadril. Com isso, as vértebras da coluna lombar trabalham inclinadas, não somente da lombar, a torácica e cervical, que são a parte mais alta da coluna também. Mas isso, como o quadril está inclinado, ele é a base da coluna, a coluna também vai inclinar. Ok? Então, nesse caso, a coluna trabalhando inclinado, o músculo do lado direito está trabalhando diferente do lado esquerdo, a vértebra está trabalhando inclinada, pode então ser origem de dor no futuro. O segundo caso, uma hiperlordose lombar. Lordose é o nome que se dá a uma curvatura normal da coluna, principalmente na lombar, que é a parte mais baixa da coluna, ou na cervical, que é no pescoço. Okay? Quando a curva é muito profunda, o abdômen fica mais saliente, a curva é muito profunda, nós chamamos de hiperlordose, curvatura mais profunda do que o normal. Também faz com que a coluna trabalhe inclinada, trabalhe forçando essa região, exigindo mais da região lombar e dos músculos da região lombar, também podendo ocasionar dor lombar. Toda vez que nós vamos fazer uma avaliação postural, o principal foco dessa avaliação inicial é o quadril. Porque o quadril, como eu já falei, é a base da coluna. Se o quadril estiver no nível, a coluna estará bem alinhada. Se o quadril estiver em desequilíbrio, um lado mais alto, um mais baixo, a coluna, consequentemente, também trabalhará inclinada. Nesse caso, como vocês podem ver nessa imagem, o quadril direito está mais alto e o esquerdo mais baixo. O direito mais alto apresentando até uma visão ali que nós chamamos de prega cutânea, que é aquela dobrinha da pele. Esse lado fica mais alto, fazendo uma dobrinha bem presente, saliente, e do outro lado está mais liso, não tem a dobrinha, ou seja, o lado mais baixo. Isso faz com que um lado da coluna trabalhe diferente do outro automaticamente. Na segunda imagem, nós já fizemos o reequilíbrio com a correção postural, colocamos o corretor embaixo do pé esquerdo, a palmilha do pé esquerdo, também do direito, mas o que precisa de correção no pé esquerdo, fazendo o quadril esquerdo subir até próximo ao nível do quadril direito, mantendo assim o melhor alinhamento, melhor nível de quadril e, consequentemente, melhor nível de coluna, fazendo os dois lados trabalhar simetricamente. Uma das causas que podem gerar esse desequilíbrio de quadril é a diferença de membro, ou seja, uma perna mais curta do que a outra.
como vocês podem ver nessa imagem. A perna mais curta, o quadril naturalmente vai ficar mais baixo, e a perna mais longa, o quadril mais alto, também gerando esse desequilíbrio de quadril, também gerando a inclinação da coluna. Então nunca podemos deixar alguém que tenha uma diferença de membro, que saiba que tem essa diferença, não podemos deixar que isso ocorra, porque vai gerar desequilíbrio de quadril, coluna e consequentemente fazer o nosso corpo trabalhar totalmente assimétrico, forçando mais um lado do que o outro, tanto no quadril quanto na coluna e também os músculos posturais, ok? Aqui um exemplo só para vocês poderem visualizar de uma palmilha de diferença de membro. Claro, aqui é uma diferença grande, discrepante, precisa usar essa diferença porque a pessoa não consegue ter equilíbrio sem ela. Esse é um caso já de acidente, um caso onde a pessoa perdeu um pouco do osso da perna, então ficou uma diferença muito grande. Mas não só nesses casos grandes, nos casos menores, onde a diferença abaixo de 1 centímetro, meio centímetro, milímetros, é importante também fazer o uso, porque vai gerar um desequilíbrio de quadril, e esse desequilíbrio de quadril ao longo do tempo poderá trazer consequências importantes. Okay? Nós na clínica, nós vamos ter uma avaliação tanto postural, nós vamos avaliar esse paciente, ver como está a postura, se tem alguma alteração que nós falamos posturais, ou também através do exame de baropodometria, que é o exame computadorizado da pisada, que nos dá informações valiosas, ou seja, como que ele pisa, quanto de peso tem numa perna comparada à outra, como que está esse quadril, como que está o centro de gravidade, o ponto de equilíbrio. Então esse é um exame muito rico em detalhes para a gente, aqui nós não vamos detalhar sobre ele, vai ter um vídeo específico, pode ir lá no nosso canal assistir o vídeo específico de baropodometria, mas o importante é salientar que ele nos dá um norte, nos dá muita informação sobre o quadril. O quadril está no nível, existe rotação, tem mais peso numa perna do que na outra, o que indicaria uma diferença de altura também. Então, além da avaliação postural, o exame é muito rico e nos traz essa informação para que possamos também configurar e prescrever como que vai ser essa palmilha, como que eu tenho que fazer a correção para manter o melhor equilíbrio postural possível. Junto com a avaliação postural, o exame computadorizado nos ajuda bastante. Nessa imagem é possível nós verificarmos a diferença de um paciente sem palmilha, como o paciente aqui da esquerda com os traços em vermelho, mostrando o desalinhamento do pé, do joelho, do quadril, dos ombros e consequentemente da coluna trabalhando inclinada. E do lado direito a imagem do paciente com palmilha, alinhamento melhor de joelho, quadril, ombros e consequentemente melhor alinhamento de coluna. O que é importante disso? Ele está usando essa palmilha corretiva no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu esporte, no seu lazer. Então nós estamos mantendo esse melhor equilíbrio que vocês estão visualizando nessa imagem diariamente. Se eu deixo o problema continuar ocorrendo diariamente, isso torna-se uma agressão diária. Então, usando a palmilha, equilíbrio diário. Sem palmilhas, alterações posturais se torna uma agressão diária ocasionada pela nossa postura. Prevenção sempre é o melhor caminho, sempre será o melhor caminho nós prevenirmos esses problemas do que tratarmos os problemas. O que envolve a prevenção? Sempre que nós falamos em problemas posturais, alterações de postura, a prevenção nos remete ao estirão de crescimento, à adolescência, o desenvolvimento dessas crianças. Porque muitas dessas alterações ocorrem durante o nosso desenvolvimento. Muitos adultos que têm, por exemplo, uma escoliose, alguma alteração postural, pode ter desenvolvido lá no estirão de crescimento. A chance é grande de ter desenvolvido lá atrás e depois ter essa alteração para o resto da vida. Porém, é importante então nós frisarmos a prevenção, fazer a avaliação dessas crianças antes do estirão de crescimento, poder identificar se tem algum risco, algum início de alteração para já corrigir antes, para que ele possa ter o melhor crescimento possível, sem as alterações posturais se instalarem e influenciarem a sua postura. Se houver alguma alteração, é recomendado o uso de palmilha, para poder manter aquele alinhamento que nós acabamos de visualizar de postura. Em alguns casos, se for necessário, também entrar em tratamento clínico, mas pensando apenas preventivamente, alinhar a postura, uso de palmilha se for necessário, a atividade física regular para nós mantermos a força muscular o melhor possível, pois os músculos são os nossos maiores estabilizadores. Nós dependemos da musculatura para manter um bom equilíbrio postural. E, como a quarta imagem aqui nos mostra, evitar movimentos incorretos. Nós também, ao longo da vida, muitas vezes fazemos movimentos sem pensar, automaticamente. Movimentos de inclinação, pegar peso, dependendo o que for fazer de movimento, inclinação com rotação e pegar o peso. Então, temos que ter consciência postural sobre isso, temos que saber como fazer esses movimentos para que não possamos gerar uma agressão diária, uma agressão durante a vida toda fazendo movimentos sem pensar. Mais para frente nós vamos gravar um vídeo específico sobre isso,
dessa consciência postural e ergonomia em movimentos diários, porque isso é muito importante ao longo prazo. Mas vamos supor que a pessoa já tem a dor lombar, está nos procurando porque já está com algum problema. Então, a prevenção já passou dessa fase da prevenção, nós iniciamos então o tratamento. O que pode ser utilizado no tratamento? Claro que vai depender da origem. Por que está ocorrendo essa dor lombar? Muitas vezes vai precisar do tratamento medicamentoso, que seu médico vai fazer a avaliação e vai prescrever a medicação necessária. Vai precisar do tratamento clínico da fisioterapia, seja ele tratamento postural, a técnica necessária que precisar utilizar. Concomitantemente, junto com a fisioterapia, a palmilha. Por quê? Faz o tratamento clínico, 1 hora em tratamento, 3 vezes por semana. E as outras horas da semana e do seu dia a dia, trabalho, lazer, escola, esporte. Nós temos que manter essa palmilha equilibrando a sua postura. Manter o quadril equilibrado, equilíbrio de coluna, equilíbrio postural. Aí sim, nós conseguimos potencializar bastante esse tratamento. Postura no dia a dia corrigida pela palmilha e a alteração postural sendo corrigida na clínica. Muitas vezes com a medicação junto, em casos de crise. E depois fortalecimento da musculatura, como eu falei, é o nosso grande estabilizador. Mantendo depois uma boa força muscular, uma atividade física regular, depois que passar essa crise, nós vamos depois manter a coluna bem estável, evitando novas crises, mantendo qualidade postural e força muscular. Então é isso aí, pessoal. Hoje o vídeo foi sobre dor lombar. Nós vamos gravar outros vídeos, tudo que nos encontramos aqui com bastante intensidade e bastante frequência no consultório, para levar essa informação para o maior número de pessoas. Se você gostou, clica aqui gostou, se inscreva em nosso canal, vá no nosso Facebook, nós temos uma fanpage, se inscreva para acompanhar as novidades. Nós teremos aqui na descrição desse vídeo todos os endereços, inclusive do nosso site. Vá no nosso site, digite seu e-mail para receber essas novidades também por e-mail, ok? Até o próximo vídeo, um grande abraço.